Bom, eu tô aqui para mostrar para vocês alguns exercícios que não deram tempo essa semana, então eu tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês. Eu selecionei uns 5 exercícios baseados em dúvidas que eu recebi e em como trabalhar com eles. Eu imagino que eles sejam bem representativos e devem auxiliar com outras possíveis dúvidas que sejam semelhantes. Então vamos começar com o primeiro limite que eu escolhi aqui para fazer com vocês, que é o seguinte. Vamos ver o que acontece com o limite quando x tende a 1 da função módulo de raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Então, esse é um tipo de limite que a gente não consegue calcular por substituição, uma vez que 1 é um ponto que anula o denominador da função que a gente está querendo saber qual é o limite. E aí a gente precisa achar certas artimanhas diferenciadas para trabalhar com ele. E ainda existe um agravante de que a gente tem uma função módulo ali no numerador. Quando a gente tem uma função módulo, a gente precisa olhar para o limite de outras duas maneiras. A gente precisa olhar para ele através dos limites laterais, nesse caso, né, quando x tende a 1, da seguinte forma. Então, primeiro eu quero olhar para o limite para x tendendo a 1 pela direita e o limite lateral, x tendendo a 1 pela esquerda, dessa função. Por que eu estou separando em dois limites? A gente viu a propriedade de que um limite existe para x tendendo a um ponto, sem somente se os dois limites laterais, à direita e à esquerda, existem e são iguais. Se eles existirem e forem iguais, então o limite original existe e é igual ao valor de um deles. Pode ser qualquer um, porque eles são iguais. No nosso caso, a gente está dividindo em dois aqui por conta do módulo que essa função carrega. Porque a gente sabe o seguinte, sabemos o seguinte, o módulo de um número é ele mesmo se ele é não negativo, mas é o oposto dele se ele for um número negativo. Então, o que acontece com o módulo da raiz de x menos 1? Se o x estiver ali entre 0 e 1, a raiz desse número é um número menor do que 1. E aí, a hora que eu subtraio 1, esse cara fica negativo. E se o x for maior do que 1, então a raiz desse número é maior do que 1, e portanto, quando eu subtraio 1, esse cara é não negativo. Tudo isso para dizer o seguinte, então esse módulo eu posso ver como a raiz de x menos 1, se o x for maior ou igual a 1, e menos esse cara, menos raiz de x menos 1, se o x for menor do que 1. Então, aqui basicamente a gente aplicou a definição de módulo. Dessa maneira, agora eu consigo escrever então o limite de x tendendo a 1 pela direita, utilizando a primeira regra que aparece aqui na função módulo. Por quê? Porque quando eu estou me aproximando à direita de x, eu estou me aproximando de x por valores maiores do que 1. Então, quando eu subtraio 1, é um número não negativo e, portanto, essa regra é a regra da minha função à direita do 1. Então, eu vou lá e vou substituir. Então, o limite que eu quero calcular aqui é raiz de x menos 1 sobre x menos 1. E o limite lateral à esquerda, esse segundo cara, quando x tende a 1 para a esquerda, eu estou me aproximando de x por valores que estão à esquerda do 1, que são menores do que 1. Então, a regra da minha função é dada por essa segunda regra do módulo aqui. Então, o segundo limite lateral, ele é menos raiz de x menos 1 sobre x menos 1. E aí, para calcular esse limite, a gente vai utilizar uma observação que a gente vem utilizando de certa maneira para cálculo de limites dessa forma, que é a seguinte, observação. Quando a gente olha para esse quociente aqui, ó, raiz de x menos 1 sobre x menos 1, a gente pode decompor o denominador desse quociente da seguinte maneira: o numerador continua igual
E agora, este cara aqui embaixo, a gente pode escrever como sendo raiz de x mais 1 vezes raiz de x menos 1. E aí, com essa decomposição agora, o que acontece? Se o x é diferente de 1, esse quociente nada mais é do que 1 sobre raiz de x mais 1. Então, isso aqui para x diferente de 1. Deixa eu colocar a observação aqui. Para x diferente de 1, então a gente tem essa igualdade. Com essa igualdade agora, o que a gente faz é retornar para os dois limites laterais. Então, eu vou chamar esse aqui de limite 1, vou chamar esse cara aqui de limite 2 e vamos calcular eles e ver o que acontece. Então, vamos retornar aqui, eu vou vir aqui calcular o limite 1, então. O limite 1, utilizando essa simplificação que eu fiz ali na observação roxa, que é o limite de x tendendo a 1 pela direita daquele quociente, pode ser visto agora, então, como o limite de raiz de x mais 1 quando x tende a 1 pela direita. E agora o que acontece? A função que aparece ali dentro do meu limite é uma função que ela está muito bem definida no 1. Mais do que isso, ela é uma função contínua no 1, porque ela é da forma uma função constante sobre uma que é contínua e não nula no ponto 1. Então, esse limite pode ser calculado por substituição. Quando x tende a 1 pela direita, isso é equivalente a dizer, então, que esse limite é raiz de 1 mais 1, que isso aqui nada mais é do que meio. Beleza, então calculamos o primeiro limite lateral. Vamos para o segundo limite lateral. O segundo limite lateral agora é o limite de x tendendo a 1 pela esquerda. E note que aqui eu tenho o mesmíssimo quociente do anterior, mas agora ele está carregando um menos na frente. Então, o limite a ser calculado é o limite de menos 1 sobre raiz de x mais 1. Muito bem. Pelo mesmo argumento utilizado no cálculo do limite anterior, a gente pode calcular esse limite por substituição e agora esse limite carrega um sinal de menos na frente. Essa aqui também é a propriedade multiplicativa do limite, né? Você pode colocar o escalar que está multiplicando a tua função para fora do limite. Nesse caso, o escalar que está multiplicando a nossa função é o menos 1. Então, eu coloco o menos para fora do limite. E aí, o que eu tenho aqui é o limite de x tendendo a 1 pela esquerda de 1 sobre raiz de x mais 1, que a gente já calculou ali em cima, e, portanto, isso aqui é menos meio. Então, o que aconteceu aqui? A gente desmembrou, de certa forma, o limite original em outros dois. A gente percebeu que ambos existem, contudo, eles são diferentes. Afinal, meio, né? Meio não é igual a menos meio, eles são diferentes. Isso significa, isto significa que o limite original ali que a gente queria calcular não existe, né? Esse limite aqui, x tendendo a 1, do módulo de raiz de x menos 1 sobre x menos 1, não existe. Então, eu não tenho como calcular esse cara. Na verdade, essa função, ela aparece num contexto da atividade 1, que pedia o seguinte, ó, se essa função que aparece aí dentro, né, chama ela de g de x, essa função aqui, g de x, definida para x diferente de 1. Será que eu consigo estender essa função e dar um valor para ela no 1, de tal forma que ela seja contínua? E a resposta aqui é não, porque qualquer valor que eu dê para g de 1, nesse caso, tentando estender ela, eu nunca vou conseguir que a imagem desse cara seja exatamente o limite dela para x tendendo a 1, porque o limite dela para x tendendo a 1 não existe, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de cálculo de limite, utilizando o módulo. Esse aqui saiu lá da atividade 1. Vamos para o segundo? Vamos para o segundo também envolvendo o módulo. Esse aqui já está mais com a cara de exercícios que apareceram agora na ATR4. Então, vamos para o segundo limite. O segundo limite é o seguinte, vamos ver o que acontece com o limite para x tendendo a 2
de 3 sobre módulo de x menos 2. O que acontece aqui? Nesse caso agora, vamos tentar entender intuitivamente o que está acontecendo com esse cara aí. O denominador, à medida que x se aproxima de 2, tanto faz se eu estou indo pela esquerda ou pela direita, módulo de um número é sempre um número não negativo. Então, à medida que eu estou me aproximando de 2, módulo de x menos 2 está indo para zero, a números positivos. Então, o quociente 3 sobre o módulo de x menos 2 é esperado que vá para mais infinito, porque é um limite da forma onde eu tenho uma constante em cima e algo que está convergindo para zero a valores não negativos embaixo. De fato, vamos verificar que é isso que acontece. A gente pode fazer da mesma maneira que a gente procedeu no exercício anterior, ou ainda dá para utilizar uma propriedade que eu vou demonstrar para vocês a semana que vem. Mas vamos na raça, sem utilizar a propriedade que ainda está por vir. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente vai dividir esse limite em duas partes. O limite para x tendendo a 2 pela direita e o limite 2, que é o limite de x tendendo a 2 pela esquerda. Por quê? Novamente, pelas propriedades de limite, se a gente observar que esses dois limites laterais existem, no nosso caso é infinito, ok, tudo bem, e são iguais, o limite original coincidirá com esse cara aí. Então vamos ver o que acontece. Como anteriormente, a gente olha para o módulo de x definido por partes. Então, se a gente está no primeiro caso do limite, está tendendo a 2 pela direita, eu estou me aproximando de 2 a valores maiores do que 2. Então, o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2. Por outro lado, quando eu vou para o limite de 2, x tendendo a 2 pela esquerda, eu estou me aproximando de 2 a valores que são menores do que 2. Então, x menos 2 é um número negativo. E para isso, eu preciso trocar o sinal quando eu tiro o módulo. Então, o segundo limite é dessa maneira. Bom, vamos em frente. O primeiro limite, eu posso colocar o 3, né, multiplicando para fora, pela propriedade de tirar o escalar do sinal de limite. Esse primeiro limite é da forma 3 vezes x menos 2. Eu já comentei com algumas pessoas que esse limite aqui nada mais é, eu vou até escrever aqui com outra cor, esse limite nada mais é, se a gente fizer uma substituição de variáveis, o limite de x tendendo a zero pela direita da função 1 sobre x. O comportamento dessas duas funções são exatamente iguais, o que a gente está fazendo de certa forma é só uma translação ali no denominador. E para mudança, por exemplo, y igual a x menos 2, a gente tem o mesmo limite. Isso significa que esse limite aqui em vermelho, a gente sabe, né, que esse limite é mais infinito, e, portanto, esse limite original é da forma 3 vezes mais infinito. Eu não tenho uma indeterminação aqui, porque não aparece um zero multiplicando infinito, eu tenho 3, e 3 vezes o infinito é mais infinito. Então, feito, esse é o limite lateral à direita. Vamos para o limite lateral à esquerda. A gente pode proceder de maneira análoga ao anterior, e esse sinal de menos que aparece aqui no denominador, eu vou colocar lá no numerador, que é a mesma coisa. E vou passar o 3 multiplicando aqui, e o que eu tenho é limite de x tendendo a 2 pela esquerda, de 1 sobre x menos 2. Agora, note o que acontece. De maneira muito semelhante ao anterior, a gente consegue olhar para esse limite aqui como o limite da função 1 sobre x também, só que agora o x tendendo a zero pela esquerda, porque eu estou me aproximando aqui no denominador de zero por valores negativos. E esse limite aqui, vocês pelo menos fizeram na atividade, deve ser menos infinito.
Então, nesse caso agora, o nosso limite aqui é menos 3 vezes menos infinito. E uma das propriedades multiplicativas que a gente está considerando aqui, que está naquelas páginas que eu pedi para vocês lerem do Guidorizi, diz que esse tipo de multiplicação a gente respeita a regra do sinal. Então, menos 3 vezes menos infinito é igual a mais infinito. Uma outra forma de ver isso, se quiser, é o seguinte, ó, 1 sobre o x menos 2 está multiplicando, está indo para menos infinito. Quando eu multiplico por menos 3, isso aí está indo para mais infinito, não é verdade? Porque eu estou trocando o sinal das coisas. Muito bem, então nesse caso, os dois limites laterais, não é que eles existem, eles são infinitos, mas são iguais, então o limite da função original ela é mais infinito. Vamos para o próximo limite. O próximo limite que eu selecionei aqui para fazer com vocês é um limite também de limite lateral, mas um limite lateral agora infinito. Vamos olhar para esse cara aqui, é um exercício do Guidorizi, limite de x tendendo a 1 pela direita, da função 3x menos 5, quociente x² mais 3x menos 4. O que acontece? Os limites laterais a gente pode resolver via as técnicas que a gente resolve os limites usuais. E nesse caso, se fizesse sentido, a gente poderia fazer por substituição. Só que a gente não consegue fazer por substituição uma vez que o denominador se anula. Então, o que a gente precisa fazer é decompor essa função, o denominador, da seguinte maneira. Vamos olhar para o cara aqui em cima. 3x menos 5 sobre x menos 1, que é a raiz desse polinômio de baixo, e para que a multiplicação com outro x menos alguma coisa gere o que eu tenho lá embaixo, não é difícil ver que esse cara vai ser x mais 4. E aí agora o que a gente faz aqui é o seguinte, a gente escreve o numerador da seguinte forma, eu escrevo como sendo 3x menos 3 menos 2, tudo isso para ganhar um x menos 1 ali, que eu gostaria de cancelar depois. Fazendo essa continha, o que acontece? A gente pode escrever agora esse limite da seguinte maneira, esse aqui vai ser o limite de x tendendo a 1 pela direita, dessa soma de funções aqui, ó, 3 vezes x menos 1, esse cara aqui eu tô agrupando e colocando 3 em evidência, menos 2, só que cada um desses caras agora eu abro em duas frações usando, claro, ali o mesmo denominador. Então, aqui eu tenho x menos 1, aqui eu tenho x mais 4, aqui eu tenho x menos 1, aqui eu tenho x mais 4. Tudo isso porque agora, o primeiro elemento que aparece aqui, nessa soma de quocientes, faz com que eu consiga simplificar esses dois elementos, x menos 1 com x menos 1. E aí, então, esse limitão que eu quero calcular, ele é o limite de x tendendo a 1 pela direita de 3 sobre x mais 4, colocar tudo num colchete aqui, menos 2 sobre x menos 1 vezes x mais 4. E agora o que acontece? Acontece o seguinte, quando eu olho para o que está acontecendo com essa primeira função aqui, à medida que x tende a 1, eu posso calcular esse limite por substituição. Então, este cara aqui vai convergir para 3/5. Agora, quando eu vou para o segundo cara aqui, o que acontece? Aqui eu poderia fazer por substituição, né? E esse cara aqui converge para, quando x tende a 1, converge para 2/5, menos 2/5, né? Eu vou carregar o sinal que está na frente do menos 2. E o outro cara que aparece multiplicando aqui, ó, que é 1 sobre x menos 1, né? É esse cara dessa maneira,
Quando eu estou me aproximando de x pela direita a valores maiores do que 1, novamente esse cara em vermelho, como no exercício anterior, pode ser visto como o limite da função 1 sobre x quando x tende a zero pela direita. E esse limite a gente sabe que é mais infinito. Então, esse limite em vermelho aqui será mais infinito. Então, o que acontece? O resumo na ópera, no cálculo desse limite, é o seguinte: o primeiro termo foi para 3 quintos, enquanto o segundo foi para menos 2 quintos vezes mais infinito, né? Quando eu olho para essa multiplicação aqui, isso não é uma indeterminação, isso dá menos infinito. E quando de 3 quintos eu subtraio menos infinito, isso aqui continua sendo menos infinito. Então, pronto, calculamos esse limite. Vamos para o próximo, diferença de infinitos agora. Vamos para o quarto exercício, diferença de infinito. Vocês viram uma técnica na atividade, então a gente vai aplicar ela aqui para praticar um pouquinho. Vamos olhar para esse limite de x tendendo a infinito da função x menos raiz cúbica de 2 mais 3x cubo. Bom, a técnica que foi vista no vídeo do prof diz o seguinte, olha, vamos extrair a raiz que existe aí, mas não é extrair no sentido de calcular a raiz cúbica, é de desaparecer com ela no numerador. E aí você precisa multiplicar, então, o numerador e o denominador por alguma coisa conveniente que faça esse objeto desaparecer. Então, o que eu vou querer fazer aqui é multiplicar o numerador e o denominador, claro, para não alterar o valor a cada ponto dessa regra aí, de maneira tal que eu consiga desaparecer com a raiz cúbica que aparece lá em cima. E aí o que acontece? Uma observação aqui, vamos fazer uma OBS. Uma observação aqui é a seguinte. No vídeo vocês viram que quando aparece diferença de raiz, então, por exemplo, se a gente já tem alguma coisa assim, né? Raiz de x menos 2 mais raiz de 2x menos 5, por exemplo, como que a gente desaparece com essa raiz no numerador? Ora, a gente multiplica pelo, entre aspas, conjugado desse cara, que é o mesmo cara, só que eu troco o sinal entre eles. Eu troco agora o sinal entre eles, então aqui é 2x menos 5, e aí eu tenho que multiplicar embaixo também pelo mesmo objeto, né, para não alterar o valor dessa regra aí. Então, esse cara aqui é menos raiz de 2x menos 5. E aí, o que acontece aqui? Quando eu multiplico aqui em cima, por esse conjugado, o que eu obtenho dessa multiplicação é o quadrado do primeiro objeto, menos o quadrado do segundo objeto. Então, lá no denominador eu vou ter x menos 2, que é o quadrado do primeiro, se isso for não negativo, menos o quadrado do segundo, que é 2x menos 5. E aqui embaixo continua a mesma coisa. Copio. Pronto, extraí a raiz lá de cima. Mas agora, qual que é a ideia para lidar com raiz cúbica? Com raiz cúbica, a gente tem o seguinte esqueminha. Vamos supor agora que eu tenho dois números reais, né? A e B. Eu tenho A aqui. Vou subtrair, na verdade, raiz cúbica de A menos a raiz cúbica de B. O que vai fazer eu desaparecer com essa raiz cúbica, e vocês podem testar, não é multiplicar pelo conjugado, porque vão aparecer elementos aí que eu não consigo desaparecer com eles, que ainda conterão a raiz cúbica. Então, o objeto pelo qual a gente precisa multiplicar aqui, e aí vocês, claro, fazem essa verificação, é o seguinte, é a raiz cúbica do primeiro cara ao quadrado, mais a raiz cúbica do primeiro cara vezes o segundo cara. Então, note que o que aparece como primeiro elemento aqui é a cópia da raiz, no meu caso é a raiz cúbica, e lá dentro da raiz, o primeiro cara, que é o A, elevado
a uma potência a menos do que a raiz está determinando. Depois, quando eu venho aqui para o segundo cara, caiu uma potência do A, subiu uma potência do B. E o último cara aqui vai ser o análogo, cai uma potência do A, vai para 0, vira 1, sobe uma potência do B, B quadrado aqui. E aí essa multiplicação aqui pra gente, quando a gente faz, isso aqui gera simplesmente o A menos o B, tá bom? Então a gente vai utilizar este cara aqui para conseguir desaparecer com aquela raiz cúbica que aparece aqui no nosso exercício. Então, deixa eu apagar inicialmente esse pedaço da observação da raiz quadrada, que isso aqui era só um lembrete. E eu vou deixar o roxinho aqui da raiz cúbica, por quê? No nosso caso agora, note, a gente vai escrever o próprio x aqui como raiz cúbica de x ao cubo. Porque agora, nesse nosso caso aqui, o que acontece? O A vai ser x ao cubo e o nosso B vai ser o 2 mais 3x ao cubo, para que nesse contexto a gente tenha exatamente o que eu escrevi aqui. Dessa forma, o objeto verde que aparece multiplicando ali deve ser o que então? A raiz cúbica do A quadrado. Se o A é x ao cubo, aqui vai aparecer x à sexta. Aí eu tenho que somar pela raiz cúbica do A vezes o B. O nosso A é x ao cubo, o B é 2 mais x ao cubo. Então, na verdade, vai aparecer uma raiz enorme aqui, né? Raiz, vamos ver, de x ao cubo vezes 2 mais 3x ao cubo. E aí, finalmente, vai aparecer aqui a raiz cúbica do b quadrado. Então, vai aparecer aqui a raiz cúbica, o nosso b é 2 mais 3x quadrado, então vai aparecer 2 mais 3x cubo, tudo ao quadrado. E esse cara verde que eu multipliquei aí em cima, eu tenho que pôr ele aqui embaixo. E eu vou escrever ele já de outra forma, tá? O que eu vou fazer essa primeira raiz cúbica aqui, se a gente faz a potenciação básica, o que a gente obtém aí é simplesmente o x quadrado. Quando a gente vem também nessa segunda raiz cúbica aqui por potenciação, a gente pode dividir a raiz cúbica da multiplicação, é a multiplicação da raiz cúbica. Então, o que eu vou ter vai ser x vezes a raiz cúbica do que tá lá, que é 2 mais 3x cubo. E o último cara eu vou escrever como, deixa como raiz cúbica mesmo, de 2 mais 3x cubo, tudo isso ao quadrado. Agora, esse limite que parece que ficou feio, não ficou tão feio assim. Eu vou apagar esses caras aqui para continuar escrevendo a continuação da nossa continha. Então, agora o que acontece? Eu apaguei, mas esse limite aqui, limite de x tendendo a mais infinito agora, a função do numerador, como a gente multiplicou exatamente pelo que a gente queria para excluir a raiz cúbica, lembra? A gente obtém só o a menos o b. No nosso caso, o nosso a é x ao cubo, e no nosso caso aqui o b é 2 mais 3x ao cubo. Então, isso aqui vai ser 2 mais 3x ao cubo. Então, é isso que vai aparecer lá em cima. E aqui embaixo vai aparecer exatamente o que tinha lá, x quadrado mais x raiz cúbica de 2 mais 3x cubo mais raiz cúbica de 2 mais 3x cubo, tudo isso ao quadrado. E agora, esse é um limite que vocês vão saber calcular, porque a gente usa aquela técnica de colocar o cara de maior grau em evidência, vê o que vai para zero e consegue então manipular esse limite aqui. Claro que eu vou deixar esse limite aqui para ser calculado agora como exercício e esse limite deve ser menos infinito.
Se alguém tiver alguma dúvida, é claro, me manda quando for desenvolver essas continhas, porque as contas realmente são grandes, mas se fizer com muita calma, abrindo todos os detalhes, assim, no sentido de quando colocar em evidência, checar, não tem erro. Muito bem, então esse é o quarto limite. E o quinto limite que eu trouxe aqui, também de diferença de infinitos, é o seguinte: o limite de x tendendo a infinito de raiz de x mais raiz de x, lá dentro daquela raiz, menos o raiz de x menos 1. Então, nesse caso aqui, a gente já viu a técnica. A técnica é multiplicar pelo conjugado, em cima e embaixo. Então, o que a gente faz aqui é multiplicar lá em cima pelo mesmo cara, raiz de x mais raiz de x. Só que agora eu troco o sinal entre os objetos aí, x menos 1. Mas quando eu multipliquei lá em cima, eu tenho que multiplicar aqui embaixo também para não alterar a minha função. Então, eu tenho que multiplicar por x mais raiz de x mais raiz de x mais 1. Então, quando eu faço esse processo, esse limite aqui, agora, limite de x tendendo a infinito, que é o mais infinito, né? Lá em cima eu só obtenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o quadrado do primeiro aqui é x mais raiz de x. E o quadrado do segundo é x menos 1. E embaixo continua com aquele esquema da raiz aqui. Então, é raiz de x mais raiz de x embaixo, mais raiz de x mais 1. Então, agora aqui em cima, esse x aqui eu posso cancelar com esse cara e ficou só raiz de x mais 1. Então, eu já vou apagar e reescrever aqui mesmo, que lá em cima ficou só raiz de x mais 1. Aquele anterior que eu deixei para vocês fazerem, o procedimento é análogo ao que eu vou fazer aqui. Só que aqui, é claro, tem menos elementos para fazer aquela conta. O que a gente faz nesse tipo de limite é o seguinte: o cara aqui em cima, eu pego entre aspas, né? O monômio de maior grau é raiz de x. Então, eu vou colocar o raiz de x em evidência em cima. Quando eu coloco raiz de x em evidência em cima, eu tenho que multiplicar por 1 mais 1 sobre raiz de x para obter o que eu tinha antes lá no numerador. E agora, aqui no denominador, o que eu vou fazer é exatamente a mesma coisa. Eu vou colocar o raiz de x em evidência e vou identificar aqui o que eu preciso multiplicar para obter o que eu tinha antes. E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer é o seguinte: vocês devem concordar comigo que para eu obter x mais raiz de x ali no primeiro elemento, o que eu preciso multiplicar é pela raiz de 1 mais 1 sobre a raiz de x. Isso para eu conseguir obter este primeiro cara que está aqui. Então, quando eu multiplico esta raiz por esta raiz, tudo entra numa raiz só, e aí aqui eu vou ter x, e aqui eu vou ter x sobre raiz de x, que é o raiz de x que eu tinha lá. Perfeito. Agora, o segundo objeto, que aparece ali embaixo no denominador, esse cara aqui, que é o raiz de x mais 1, quando eu coloco raiz de x em evidência ali, o que eu preciso multiplicar agora é pela raiz quadrada de 1 mais 1 sobre a raiz de x, funciona? 1 sobre a raiz de x. Será que funciona? Aqui vai aparecer x quando eu entrar lá. Então, tem que ser 1 sobre x, na verdade, para dar certo aqui embaixo, né? Para dar certo aqui, eu tenho que multiplicar por 1 sobre x. Isso. Porque agora, quando eu multiplico essa raiz de x por este cara aqui, o x entra aqui dentro, então eu vou ter x, e o x por esse cara aqui dá 1, x mais 1. Exatamente. Pronto. Agora, o que acontece?
esses raízes de x que aparecem multiplicando aqui eu posso simplificar, e o meu limite se torna simplesmente esse cara aqui, né? Vamos colocar ele aqui embaixo. Limite de x tendendo ao infinito do quê? Desse quociente aqui, de 1 mais 1 sobre raiz de x em cima. E aqui embaixo eu vou ter assim, ó, raiz de 1 mais 1 sobre raiz de x, mais raiz de 1 mais 1 sobre x. Agora, o que que acontece? À medida que x tende a infinito, este cara aqui, 1 sobre raiz de x, eu mostrei na aulinha que a gente fez na quarta-feira, isso aqui converge para zero. Da mesma maneira, este cara aqui converge para zero. Da mesma maneira, este cara aqui converge para zero. Então, isso significa que o numerador aqui converge para 1 e o denominador, veja, aqui eu tenho raiz de 1 mais 0 no limite, então isso aqui converge para 1. E esse outro cara também, raiz de 1 mais 0, converge para 1. Então, o denominador aqui converge para 1 mais 1, que é 2. Então, portanto, né, aquele limite original que a gente queria calcular, este cara aqui é meio. Feito. Bom, então esses aqui foram os exercicinhos que eu queria compartilhar com vocês. Espero que auxiliem vocês aí a terminar a atividade. E qualquer dúvida, como sempre, é só me mandar mensagem.